bem? Meu nome é Vanessa Polini, sou nutricionista, sou especialista em nutrição materna e infantil e hoje eu quero trazer para vocês um vídeo para falarmos sobre algumas dicas do que a gente deve fazer e o que a gente vai evitar no momento de oferecer os alimentos para a nossa criança, para que a gente evite e vá conseguindo lidar de uma maneira mais tranquila, mais adequada com a seletividade alimentar. A seletividade alimentar, de uma maneira geral, é uma queixa muito comum de consultório. É uma queixa muito maior do que, por exemplo, casos de obesidade, de sobrepeso. Então, a queixa "meu filho não come" é uma queixa muito frequente. E nós temos algumas estratégias, algumas atividades, algumas formas de fazer com que essa criança vá se interessando aos poucos por esse alimento. Que em muitos casos, em algum dia, em algum momento lá da introdução alimentar, ele já foi aceito, e aí por algum motivo, algum evento ali, ou até o próprio desenvolvimento da criança, esse alimento passou a não ser mais aceito. A primeira dica do que a gente deve fazer para essa criança aceitar parece muito óbvia, mas que a gente precisa reforçar, que é os pais darem um exemplo, né? Então, parece ser muito fora de contexto, mas é bem comum. Então, eu querer que a minha criança aceite um prato colorido, um prato com 5 cores, que ela aceite legume, verdura, alface, mas que ela olhe ali na mesa e o prato da minha mãe não tem, o prato do meu pai não tem essas cores, então não faz sentido. Isso desconecta. Então, oferecer a mesma coisa que a família vai comer, né? Dar o exemplo, né? Se eu vou falar de 5 cores no prato, meu prato precisa ter 5 cores. Porque isso passa, se isso não é uma realidade, isso passa a ser desconexo, né? Como é que meu prato precisa ter 5 cores, pai, mãe, se o seu não tem, né? Então, primeira dica seria dar o exemplo. A outra dica, que a gente pode considerar a dica número 2, seria despertar a curiosidade dessas crianças. Nós falamos que ali até em torno de 4, 5 anos, as crianças têm muito a fase lúdica aguçada. Então, é muito fácil a gente trazer essas crianças para perto de uma maneira lúdica, no formato da brincadeira, da contação de história, do realmente trazer para perto. Então, quando eu estou, por exemplo, contando sobre a minha experiência com a minha comida, as crianças ficam super curiosas, não para provar aquele alimento, mas para viver aquela mesma experiência. Então, por exemplo, até um exemplo muito real. Eu tô com uma criança que não quer uva, não gosta de uva, não tem conforto, não tem habilidade em comer uva. Eu tô aqui do lado dela comendo uma uva. Em momento nenhum eu vou oferecer, vou insistir, né, como a gente realmente faz. Come um pedacinho, filho, a mãe vai ficar tão feliz se você comer. Experimenta, só um pouquinho, tá tão gostosa, né? Isso não afeta a nossa criança, ela já tá cansada, isso imagina, é um peso. Tanto que ela já escutou esses argumentos para que ela consumisse. Diferente de eu pegar essa uva, estar do lado dessa criança, comendo uva, né? Cada um com a sua porçãozinha de uva, e eu colocar a minha uva na boca e descrever a minha experiência. Então, nossa, quando eu mordi a minha uva, ela explodiu na minha boca. Ela tá, nossa, tá muito docinha, a minha uva tá muito gostosa. Ai, eu vou comer mais uma. Em momento nenhum eu verbalizei com essa criança, eu não olhei para ela, eu não insisti para que ela comesse. É uma criança que vai ficar curiosa por comer a uva? Não, mas por vivenciar a experiência que eu acabei de descrever. Ela também quer que a uva exploda na boca dela. Ela também quer sentir esse sabor gostoso, esse sabor docinho. Então é uma estratégia da gente ir acolhendo essas crianças e trazê-las para mais perto. A terceira dica que a gente pode pensar no contexto de o que fazer para a seletividade alimentar é, de fato, colocar essas crianças com a mão na massa, tá? Então, uma criança que não tem intimidade, não tem habilidade, não tem conforto em comer uma alface, ela não conhece, ela não sabe nada sobre alface, ela nunca tocou no alface, a chance que a gente tem dessa criança consumi-lo de fato é muito pequena, né? Então, quando a gente começa para essa criança com zero habilidade na alface, nós começamos a levá-la à feira, olhar, mostrar a variedade de alfaces diferentes que existe, levar no mercado e pedir para ela escolher uma das opções de alface, colocar no saquinho, colocar no carrinho. Chegar em casa e falar assim: filho, filha, você lava esse alface pra gente jantar?
Pode ser que a resposta da sua criança imediata seja: não, credo, eu não quero, eu não gosto de alface. E aí você vai acolhê-la no sentido de: não, tá tudo bem. Então você lava para que eu coma, né? Eu sempre falo isso. Então talvez não, provavelmente tu vai ter que relavar essa alface. Mas o fato da criança estar ali tocando naquela alface, desenvolvendo habilidades motoras, olhando que aquilo é gostoso pegar, tem um cheiro gostoso, né? Eu tô desenvolvendo o meu conforto com aquela alface. Pode ser que ela não coma naquele dia, pode ser que ela não coma na semana seguinte, mas isso vai se tornando um alimento mais confortável, né? Não é um alimento tão desafiador dentro do meu contexto, da minha alimentação. Aí eu também posso pensar em pedir para essa mesma criança que lavou a alface, num outro dia, numa etapa já evoluída, me ajudar a montar uma travessa com a salada, né? Então, hoje a gente vai ter 3 tipos de cores de salada. Vamos montar uma vasilha, uma travessa bem bonita? Você me ajuda? De novo, eu não quero, eu não gosto. Tá tudo bem, não precisa, é só para você me ajudar a montar. Então percebam que a gente tira esse peso, essa questão do, por favor, come um pouquinho, experimenta, a mãe vai ficar, né? É uma quantidade de apelos que deixam a criança cada vez mais distante desse alimento. Então, levar para cozinhar, então a criança quer ver o que tem dentro da panela, ela quer saber, ela quer participar do processo. A criança que participa desse processo, ela fica muito mais íntima, muito mais entusiasmada para finalizar aquela refeição em família. Então, a gente pode fazer um pãozinho de queijo, a gente pode colocar essa criança para amassar, essa criança para mexer, essa criança, enfim, trazê-la para o ambiente da cozinha. Eu sei que isso não é fácil, não é talvez uma tarefa para todos os dias. Eu costumo falar que talvez final de semana isso faça mais sentido pela questão do tempo, mas é importante a gente incluir, tá? Porque uma criança que não conhece, nunca viu no mercado, nunca viu na feira, nunca entrou na cozinha, nunca abriu a geladeira, eu pego esse prato com alimentos desconhecidos, coloco na frente dela e eu espero que ela coma, não faz sentido, né? É totalmente desconexo. Então essas seriam as nossas 3 dicas, uma das 3 dicas de muitas que nós podemos ter, de muitas estratégias que a gente pode utilizar para ir driblando essa seletividade ou o caso de uma dificuldade alimentar. E aí nós vamos pensar naquilo que a gente não deve fazer, tá? Então seriam aí mais 3 dicas do que a gente vai evitar fazer. A primeira delas, talvez seja a mais óbvia, que é não forçar, não obrigar. Isso é bem comum, tá? Então, falas no sentido de, enquanto você não comer, você não vai sair daí. Você vai comer porque é saudável, porque você tem que comer, então eu estou fazendo simplesmente uma imposição e essa criança já começa a fazer associações não tão positivas com sentar à mesa, né? Então, você só vai sair daqui se você comer. Olha o peso, olha a responsabilidade que eu estou colocando no colo dessa criança. Então, esse obrigar, né? Você vai comer, quem manda aqui sou eu, né? Então, a gente começa a ter essa disputa de poder. Isso não é legal, né? É uma maneira de eu afastar muito mais essa criança desse momento da refeição, numa refeição prazerosa, de uma criança que você vai chamar para vir almoçar, jantar, que ela vai vir para a cozinha animada. Não, é uma criança que geralmente falou em almoçar, falou em sentar à mesa, eu já não quero, eu já vou arrumar uma outra coisa para fazer, eu já vou começar a chorar. Então eles têm essas fugas aí, tá? A depender de como é que foi o nosso comportamento com essa criança anteriormente. Outra coisa que a gente vai evitar também é fazer trocas, chantagens, né? Então, a gente costuma errar bastante no momento de verbalizar e comunicar para essa criança. Então, percebam a diferença. Você só vai comer a sobremesa se você comer o brócolis. Filho, você vai comer a sobremesa depois que você comer o brócolis. Então, não é uma coisa ou outra. Eu estou ensinando que eu preciso passar por uma etapa para poder atingir outra etapa, né? Então, passei por uma etapa e vou atingir outra. Então, tá tudo bem, eu vou comer a sobremesa de qualquer jeito, mas eu preciso passar por essa etapa de comer o brócolis. Então, esse acolhimento, como é que você comunica isso para a criança também é muito importante, né? Pensando ainda nessa questão da comunicação, um exemplo muito legal de usar. Nós, como pais, como cuidadores, como profissionais, a gente sabe que existe coisas a serem feitas, regras a serem cumpridas. Então, a minha criança precisa dormir agora, né? Essa criança precisa dormir agora. Eu não vou perguntar para ela se ela quer ir dormir. Não vou perguntar isso para ela. Eu posso mudar a minha pergunta de um jeito que vá deixar mais atrativo. Então,
Filho, filha, a gente vai dormir agora. Você quer ir até o seu quarto pulando igual um macaquinho ou igual um coelhinho? Percebam? É um dos exemplos, né? Eu não dei a opção de você não vai dormir agora, né? Ou, por exemplo, você quer beber água? Filho, você quer tomar um bolão de água agora, no copo amarelo ou no copo vermelho? Então, a maneira como nós comunicamos faz toda a diferença para a aceitação dessa criança, tá? E aí nós vamos caminhar para a última dica, que seria não substituir os alimentos daquela refeição. Então, nós temos uma divisão de responsabilidades. Pais e profissionais decidem o que vai ter na refeição. Se hoje é arroz, ou se é macarrão, se é feijão branco, se é feijão carioca, nós decidimos o que vai ter na refeição. A criança decide se ela vai comer e o quanto ela vai comer, tá? Então eu não posso, no momento da refeição que eu planejei, que hoje vai ser isso de janta, e aí eu ter uma criança que recusa comer aquela refeição e ela tá tudo bem, a gente não vai forçá-la a comer aquela refeição, mas ela logo vai te pedir alguma outra coisa, então ela vai fazer uma troca. Eles passam a se acostumar e a entender que não tem problema eu não jantar, que daqui a pouco eu vou pedir uma mamadeira cheia de leite, bem gostosa, bem quentinha, e eu vou ter atendido essa minha necessidade, então não tenho por que eu comer. Então a gente vai sempre comunicar de uma forma muito afetuosa, muito acolhedora. Então, filho, ó, agora é a hora do jantar. Agora a gente tem arroz, feijão, vocês podem comunicar o que tem no prato. Se você não quiser comer agora, tá tudo bem. Se você ficar com fome daqui a pouco, você me avisa que a gente monta um outro prato bem bonito igual esse, e aí você come, eu sento na mesa com você e você come, pode ser? Pode ser que a sua criança não queira comer agora, neste momento, ela tá irritada, ela tá cansada, ela tá com sono, ela não vai querer comer agora. O que a gente não pode fazer é ela não querer comer e tá tudo bem, e daqui 5, 10 minutos ela vai te pedir uma bolacha, ela vai pedir um leite, ela vai pedir uma coisa que ela tem o costume de fazer essa troca e que ela vai ser atendida, tá? Isso não é um processo fácil, é um processo que demora, é um processo que essa criança, durante os primeiros dias, ela vai estranhar bastante. A gente vai ter choro, a gente vai ter um estresse acontecendo ali, mas é importante a família se sentir firme no propósito, né? Então, essa criança precisa entender, né? Seria o ideal que ela já tivesse entendido sobre esse processo, mas a gente vai trabalhar com a realidade que nós temos hoje, que existe uma sequência de acontecimentos, né? Ela precisa entender essa previsibilidade, que agora na hora do jantar a gente come isso. Depois, à noite, antes de eu dormir, eu vou comer outra coisa. Ela não pode fazer essas trocas, né? De não comer aquilo que foi proposto para o almoço ou para o jantar e entender que ela vai ser atendida com uma outra coisa que é mais aceitável para o paladar dela, certo? Pessoal, essa é uma das muitas e muitas estratégias que nós temos para trabalhar com seletividade, com dificuldade alimentar. Eu espero ter podido atender e deixar vocês um pouquinho mais conhecedores desse processo, que tenha aí dado uma clareada nos pais e mães que precisam entender sobre seletividade, como a gente vai fazendo o manejo dessa condição, tá? Existem muitas e muitas estratégias, elas vão ser adequadas de acordo com a rotina da família, elas vão ser planejadas e tratadas de acordo com cada realidade, cada criança, certo? Obrigada por ficarem aqui até o final, por assistirem esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo no canal. Tchau, tchau!